Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, com aquilo que aos nossos olhos parece impossível. Há situações que já ultrapassaram a nossa força, caminhos que não conseguimos abrir, respostas que não conseguimos produzir e dores que não sabemos mais como carregar. Por isso, Pai, em vez de continuar tentando controlar o que não está em nossas mãos, nós colocamos diante de Ti esta causa, este pedido, este sonho, esta necessidade e esta esperança. A Tua palavra nos lembra em Lucas 1:37 que para Deus nada é impossível. E é nessa verdade que queremos firmar o coração agora. Não porque entendemos como a resposta virá, não porque conseguimos enxergar uma saída, mas porque conhecemos o Deus a quem estamos entregando tudo. Senhor, Tu conheces a pessoa que acompanha esta oração. Tu sabes qual é o impossível que ela trouxe hoje diante de Ti. Talvez seja uma notícia que ainda não chegou, uma porta que continua fechada, um tratamento que exige força, uma família que precisa de restauração, um filho que preocupa, um casamento ferido, uma dívida que parece crescer, um trabalho que não aparece, uma decisão difícil ou uma situação que ninguém ao redor consegue resolver. Tu conheces também o que ela não consegue explicar. Tu vês as lágrimas que foram escondidas, as noites em que o sono não veio, os pensamentos repetidos, o medo de receber uma resposta negativa e o cansaço de tentar parecer forte, quando por dentro o coração já estava pedindo socorro. Pai amado, recebe agora aquilo que essa pessoa não consegue mais sustentar sozinha. Nós não queremos fazer desta oração uma tentativa de te pressionar, mas um ato de confiança. Colocamos o impossível em Tuas mãos, porque as Tuas mãos são maiores do que as nossas limitações. Onde nós vemos um muro, Tu continuas vendo caminhos. Onde nós vemos atraso, Tu conheces o tempo certo. Onde nós vemos confusão, Tu és capaz de trazer ordem. Onde nós vemos apenas perda, Tu ainda podes produzir aprendizado, cuidado, provisão e novos começos. Ensina-nos a não medir o Teu poder pelas circunstâncias de hoje. Guarda-nos de pensar que o silêncio significa abandono. Livra-nos de concluir que tudo terminou apenas porque ainda não vimos o que esperamos. Senhor, visita agora o lugar mais ferido deste coração. Toca exatamente no ponto em que a esperança começou a enfraquecer. Acalma a mente que imagina o pior. Sustenta quem já se cansou de esperar. Renova quem acordou dizendo que não teria forças para enfrentar mais um dia. Dá serenidade para quem precisa tomar decisões, enquanto ainda não possui todas as respostas. Dá sabedoria para não agir por desespero, para não aceitar qualquer porta por medo, para não se precipitar e transformar a ansiedade em escolha. Conduz cada passo com Tua paz. Nós Te entregamos também os detalhes dessa causa, aquilo que depende de outras pessoas, aquilo que depende de documentos, exames, conversas, oportunidades, prazos, recursos, reconciliações, mudanças de atitude e decisões que estão fora do nosso alcance. Pai, entra onde nós não podemos entrar. Trabalha onde nossas palavras já não alcançam. Move aquilo que precisa ser movido conforme a Tua vontade. Fecha o que nos afastaria de Ti e abre o que estiver alinhado com Teu propósito. Se a resposta vier de um modo diferente daquele que imaginamos, dá-nos discernimento para reconhecê-la. Se houver um caminho que ainda não percebemos, ilumina nossos olhos. Hoje nós escolhemos não adorar o tamanho do problema, mas lembrar a
grandeza do nosso Deus. A causa pode ser difícil, mas não é maior do que tua presença. A espera pode ser longa, mas não é maior do que tua fidelidade. O medo pode falar alto, mas não terá a última palavra sobre este coração. Nós nos agarramos à tua palavra. Para ti nada é impossível. Sustenta-nos nessa verdade, enquanto continuamos colocando diante de ti tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender. Se esta oração representa o que está dentro do seu coração, escreva nos comentários. Eu entrego e confio. E Pai, enquanto essa declaração é feita, recebe não apenas palavras, mas a entrega sincera de quem decidiu parar de carregar sozinho aquilo que pertence às tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, que durante esta oração e inquietação vá cedendo lugar à confiança. Não permitas que lembranças de tentativas frustradas sejam usadas pelo medo para dizer que nada poderá mudar. Cada fracasso passado, cada porta fechada e cada demora não define aquilo que tu ainda pode fazer. Também não queremos transformar fé em exigência. Queremos descansar na certeza de que tu és bom, sábio e presente, mesmo quando teu modo de agir é diferente do nosso desejo. Sonda nosso coração e retira a revolta, a culpa, a comparação e a pressa. Dá-nos fé madura, capaz de pedir com intensidade e ao mesmo tempo permanecer rendida à tua vontade. Enquanto colocamos esse impossível diante de ti, segura nossa mão, fortalece nossos pensamentos e não os deixes voltar a tomar para nós um peso que acabamos de entregando. E nós continuamos diante de ti, Senhor, porque sabemos que a entrega verdadeira alcança também aquilo que ainda tentamos esconder. Há momentos em que dizemos que confiamos, mas voltamos a conferir o problema a cada minuto. Voltamos a imaginar cenários. Voltamos a procurar garantias e terminamos ainda mais cansados. Perdoa-nos quando a ansiedade ocupa o lugar da confiança. Perdoa-nos quando tentamos controlar pessoas, respostas, horários e resultados, porque temos medo de sofrer outra decepção. Ensina-nos a entregar sem abandonar a responsabilidade, a esperar sem ficar paralisados e a agir sem transformar nossa ação em desespero. Pai, visita a rotina de quem está orando. Entra na casa, onde essa preocupação acompanha cada conversa. Passa pelo quarto onde alguém chorou sem querer ser visto. Alcança a mesa, onde as contas foram abertas e o coração apertou. Visita o telefone que essa pessoa olha várias vezes esperando uma mensagem, uma ligação, uma confirmação ou uma notícia. Entra no ambiente de trabalho onde existe insegurança. Vai ao hospital, ao consultório, ao escritório, à empresa, à escola, ao fórum, à sala de reunião, ao lugar em que alguma decisão importante está sendo tomada. Tu não estás limitado pelo lugar onde estamos. A tua presença alcança aquilo que os nossos olhos não conseguem acompanhar. Senhor, se esse impossível envolve a saúde, dá força para atravessar exames, consultas, tratamentos e dias de espera. Sustenta também os familiares que tentam ser fortes enquanto carregam seus próprios medos. Dá sabedoria aos profissionais envolvidos e paz para enfrentar cada etapa sem antecipar sofrimentos.
se envolve a família, trabalha nas palavras que precisam ser ditas e também no silêncio que precisa ser respeitado. Amolece corações endurecidos, restaura pontes quando isso for saudável e possível. Protege os filhos, fortalece os pais e traz verdade para dentro das relações. Se essa causa envolve trabalho e provisão, abre oportunidades dignas, dá criatividade, disciplina e direção. Ajuda essa pessoa a organizar o que pode ser organizado e a não se envergonhar de recomeçar. Se há dívidas, mostra caminhos responsáveis, livra de decisões impulsivas e dá coragem para encarar a realidade com serenidade. Se existe uma porta profissional sendo esperada, permite que a resposta certa chegue no tempo certo. Pai, se o impossível está ligado a uma pessoa que se afastou, nós te pedimos que trabalhe sem violar a vontade, sem manipulação e sem ilusões. Traz clareza, cura e maturidade. Se houver possibilidade de reconciliação, prepara os dois lados para conversas verdadeiras. Se o caminho for outro, dá forças para aceitar, perdoar e continuar, sem transformar a perda em prisão. Se o impossível é um sonho antigo, examina esse desejo conosco. Purifica o que for ego, confirma o que estiver alinhado contigo e dá coragem para soltar aquilo que já não faz parte do caminho. Nós também te entregamos nossas próprias falhas. Talvez algumas consequências que hoje doem tenham ligação com decisões apressadas, palavras duras, omissões, orgulho, medo ou falta de sabedoria. Não queremos culpar apenas as circunstâncias. Mostra-nos onde precisamos mudar. Dá-nos humildade para pedir perdão, corrigir o que estiver ao nosso alcance, procurar ajuda quando for necessário e assumir responsabilidade sem viver esmagados pela culpa. A tua misericórdia não nos chama para negar os erros, mas para caminhar de forma diferente. Senhor, toca agora no pensamento repetitivo que diz: não vai dar certo. Toca na memória que só apresenta as derrotas. Toca no medo de tentar novamente. Toca na sensação de abandono que aparece quando outras pessoas parecem avançar. E nós continuamos esperando. Livra-nos da comparação. Cada história possui tempos, processos e caminhos que só tu conheces completamente. Não permitas que a vitória de alguém se torne motivo de tristeza para nós. Dá-nos um coração capaz de celebrar o bem dos outros, enquanto permanecemos firmes naquilo que estamos vivendo. Nós colocamos diante de ti a parte mais concreta deste impossível, o nome que está na mente, o resultado que preocupa, o valor que falta, a conversa que precisa acontecer, a porta que não se abriu, a decisão que não depende de nós, a pessoa que precisa mudar por dentro. O diagnóstico que assustou, a oportunidade que parece distante, o pedido que já foi feito tantas vezes. Recebe tudo, Pai. Não queremos transformar nossa insistência em desconfiança. Acalma o coração agora, faz nascer dentro de nós a primeira quietude, depois de muitos dias de tensão. Que a pessoa que chegou a esta oração, carregando peso no peito, perceba que não está falando para o vazio. Tu conheces cada detalhe, até os que não foram mencionados. Tu sabes de onde veio essa luta, quem está envolvido, o que já foi tentado, o que ainda pode ser feito e o que somente tu podes alcançar. Por isso seguimos em tua presença, sem fugir da realidade, mas sem permitir que a realidade visível imite a nossa confiança em ti.
Pai querido, enquanto permanecemos diante de Ti, nós lembramos que a Tua palavra está cheia de momentos em que seres humanos chegaram ao limite das próprias possibilidades e descobriram que o limite deles não era o limite do Teu cuidado. Nós nos lembramos de Abraão e Sara, que precisaram aprender a esperar além do que parecia razoável aos olhos humanos. Por isso, Senhor, quando nossa espera parecer longa demais, guarda-nos de abandonar a fé por causa do calendário. Não permitas que a demora transforme esperança em amargura. Também nos lembramos, Pai, de Maria diante de uma palavra que ultrapassava toda explicação humana. Foi nesse contexto que veio a declaração que hoje sustenta esta oração. Para Deus, nada é impossível. Ela não significa que podemos ordenar o futuro conforme nossos desejos, mas nos lembra que não precisamos limitar o Teu agir ao que nossa lógica consegue calcular. Tu podes abrir caminhos que não imaginamos, usar pessoas que ainda não conhecemos, mudar circunstâncias, trazer força onde havia esgotamento e conduzir-nos por uma resposta diferente daquela que havíamos planejado. Por isso, alarga nossa confiança sem alimentar ilusões. Mesmo antes da mudança externa, começa a obra dentro de nós. Cura a ansiedade que transforma cada silêncio em ameaça. Liberta-nos do pensamento de que, se algo não aconteceu ainda, então nunca acontecerá. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, sem carregar antecipadamente o peso de semanas, meses ou anos. Pai, há impossíveis que ferem a identidade. Depois de muitas portas fechadas, alguém começa a pensar que não tem valor. Depois de uma rejeição, começa a imaginar que sempre será abandonado. Depois de uma perda financeira, passa a se chamar de fracassado. Depois de um erro, acredita que nunca mais poderá recomeçar. Depois de uma notícia difícil, sente que toda a vida foi resumida àquele problema. Nós te pedimos, quebra essas mentiras. Faz-nos lembrar que uma circunstância não define quem somos diante de Ti. Dá-nos humildade para reconhecer limites e, ao mesmo tempo, coragem para não fazer deles uma sentença definitiva. Toca também, Senhor, nas feridas antigas que este impossível despertou. Talvez a luta de hoje esteja trazendo de volta memórias de outras perdas, outras esperas, outras rejeições. Talvez a pessoa não esteja reagindo somente ao que aconteceu agora, mas a tudo que já acumulou por dentro. Cura o que precisa ser curado na memória. Dá paz ao coração que vive em estado de alerta. Ensina-nos a separar o que pertence ao passado do que realmente está acontecendo hoje. Livra-nos de responder a pessoas novas como se fossem aquelas que nos machucaram antes. Livra-nos de fugir de oportunidades apenas porque uma experiência anterior terminou mal. Nós colocamos diante de Ti, Pai, o medo de ouvir um não, o medo de perder, o medo de receber uma notícia difícil, o medo de faltar, o medo de decepcionar a família, o medo de que o tempo passa, o medo de ver outra pessoa ocupar o lugar que desejávamos, o medo de não conseguir.
Toma cada um desses medos e coloca tua paz sobre eles. Não pedimos uma coragem que ignore a realidade. Pedimos uma coragem que permaneça de pé, mesmo olhando para ela. Dá-nos firmeza para continuar fazendo o que é correto, enquanto esperamos por aquilo que não controlamos. Pela fé, nós cremos que tu continuas presente nesta história. Pela fé, colocamos diante de ti tudo que já tentamos e não funcionou. Entregamos as portas às quais batemos, as conversas que não avançaram, os recursos que não foram suficientes, os planos que precisaram ser interrompidos e as respostas que ainda não vieram. Usa até as frustrações para nos tornar mais sábios. Mostra se há algo que precisamos fazer de outra maneira. Mostra se existe um passo simples que o medo está complicando. Mostra se precisamos insistir, recuar, esperar, conversar, pedir ajuda ou simplesmente descansar por um tempo. Senhor, fortalece quem se sente sozinho nessa batalha. Aproxima pessoas seguras, maduras e verdadeiras. Livra essa pessoa de conselhos irresponsáveis, promessas vazias e pressões que aumentem sua angústia. Dá discernimento para reconhecer quem realmente pode caminhar ao lado dela. E quando ninguém souber o que dizer, que tua presença seja suficiente para impedir que o desespero tome conta. Faz-nos lembrar que podemos chorar diante de ti sem perder a fé. Podemos admitir cansaço sem desistir. Podemos dizer que não entendemos sem deixar de confiar. Hoje, nós colocamos novamente este impossível diante de ti. Não porque tu esqueceste, mas porque nosso coração precisa aprender a permanecer entregue. Que a cada vez que a preocupação tentar voltar, nós nos lembremos de onde depositamos essa causa. Ela está diante do Deus que conhece o princípio, o meio e o fim. Está diante daquele que vê o que nós não vemos. Está diante daquele cuja sabedoria não falha. Por isso, sustenta-nos, restaura-nos por dentro. E quando começamos, pois lindo, nós nos lembramos de Abraão e Sara, que precisaram aprender a esperar além do que parecia razoável. Senhor, agora que nosso coração está mais rendido diante de ti, nós te pedimos direção para lidar com aquilo que ainda precisa ser feito. Não queremos usar a fé como desculpa para fugir das nossas responsabilidades, nem transformar a responsabilidade em tentativa de controlar tudo. Mostra-nos a parte que pertence às nossas mãos e ensina-nos a deixar contigo a parte que somente tu podes conduzir. Quando for hora de agir, dá coragem. Pai, ilumina as decisões relacionadas a este impossível. Ajuda-nos a fazer com cuidado aquilo que está ao nosso alcance, sem imaginar que tudo depende de nós. Tira a confusão, organiza os pensamentos e mostra prioridades. Nem toda oportunidade é resposta, nem toda facilidade é direção, nem toda pressa vem de ti. Guarda-nos de aceitar propostas por medo, de confiar em promessas sem fundamento, de entrar em compromissos que não poderemos sustentar e de entregar nossa paz em troca de uma solução imediata. Se uma porta puder nos ferir, afasta-nos dela. Se um caminho parecer atraente, mas nos afastar dos teus princípios, dá-nos firmeza para dizer não.
E se a porta certa exigir coragem, prepara nosso coração para atravessá-la. Senhor, trabalha também nas pessoas envolvidas nesta situação. Onde houver ruído, traz clareza. Onde houver orgulho, traz humildade. Onde houver mal entendido, abre espaço para a verdade. Onde houver resistência legítima, ajuda-nos a ouvir. Onde houver manipulação, dá-nos discernimento para estabelecer limites. Não permitas que, na ânsia de ver um milagre, aceitemos relações abusivas, decisões irresponsáveis ou comportamentos que destruam nossa dignidade. Dá-nos uma fé que caminha junto com sabedoria. Pai, se houver algo que precisa ser perdoado, trabalha em nós sem forçar sentimentos falsos. Ensina-nos a liberar o peso da vingança e a não alimentar diariamente a ferida. Se for necessário manter distância para preservar a paz e a segurança, dá-nos equilíbrio para fazer isso sem ódio. Se houver espaço para reconciliação verdadeira, prepara atitudes, conversas e mudanças consistentes. Não nos deixa confundir perdão com ausência de limites, nem reconciliação com retorno automático ao que fazia mal. Se este impossível exige uma decisão financeira, concede prudência. Mostra o que pode ser cortado, reorganizado, negociado ou adiado. Dá criatividade para buscar novas fontes de renda sem cair em atalhos perigosos. Livra-nos de promessas de dinheiro fácil, de escolhas feitas no impulso e de compromissos assumidos, apenas para aliviar uma pressão momentânea. Dá disciplina para construir com paciência. Abre oportunidades honestas e prepara-nos para reconhecê-las e aproveitá-las com responsabilidade. Se a causa envolve saúde, dá serenidade para seguir orientações adequadas, fazer perguntas, procurar acompanhamento e não abandonar cuidados por causa do medo. Ajuda-nos a não substituir prudência por ansiedade, nem esperança por negação. Sustenta o corpo, a mente e a família durante cada etapa. Se houver decisões médicas difíceis, concede clareza, bons profissionais e paz para escolher com consciência. Se o impossível envolve um filho, um casamento, um parente ou alguém muito amado, lembra-nos de que não podemos viver a vida do outro. Podemos amar, orar, orientar quando houver espaço, oferecer ajuda e estabelecer limites. Mas somente Tu alcanças completamente o interior de cada pessoa. Por isso, Pai, retira de nós a culpa por não conseguirmos controlar escolhas alheias. Dá-nos constância para amar sem nos perder de nós mesmos. Trabalha nos corações envolvidos de uma forma que nenhuma pressão humana conseguiria produzir. Senhor, feche as portas que pareçam resposta, mas carreguem destruição escondida. Abre as portas que estejam de acordo com Tua vontade, mesmo que exijam um novo começo. Confirma caminhos por meio de paz, sabedoria, verdade e coerência. Livra-nos de procurar sinais em tudo e de tomar decisões apenas por emoção. Dá-nos mente sóbria,
coração sensível e conselhos seguros. Nós te pedimos coragem para aceitar quando a tua direção não corresponder ao nosso primeiro plano. Pai amado, nós chegamos agora diante de Ti com a fé mais firme do que no início desta oração. O problema ainda pode existir, a resposta talvez ainda não tenha chegado e o cenário talvez continue difícil, mas algo dentro de nós já começou a mudar. Não queremos mais entregar nossa paz ao medo. A Tua palavra permanece diante de nós. Para Deus nada é impossível. Por isso, Senhor, levanta quem estava abatido, renova quem chegou cansado, fortalece quem já pensou em desistir. Sustenta quem está enfrentando uma batalha longa e silenciosa. Faz nascer esperança onde o coração já estava se acostumando apenas a esperar o pior. Nós colocamos este impossível diante de Ti com confiança. Se houver uma porta certa a ser aberta, abre no Teu tempo. Se houver uma decisão que precise ser revertida, trabalha conforme Tua justiça e Tua vontade. Se houver recursos que precisam chegar, prepara meios dignos. Se houver pessoas que precisam conversar, cria oportunidade para uma conversa verdadeira. Se houver um caminho novo que ainda não conseguimos enxergar, ilumina. Se houver algo em nós que precisa mudar antes da resposta, transforma-nos primeiro. Não queremos apenas uma mudança ao redor. Queremos sair desta luta mais maduros, mais dependentes de Ti e mais sensíveis à Tua direção. Senhor, visita agora quem está no limite das forças. Alguém que sorriu para a família, respondeu mensagens, cumpriu tarefas e continuou funcionando, mas por dentro está exausto. Alguém que tem medo de admitir que não sabe mais o que fazer. Alguém que se sente envergonhado por ainda estar lutando com a mesma questão. Pai, não permitas que essa pessoa se trate com crueldade. Dá fôlego para o próximo passo. Faz cessar a cobrança de resolver em um dia aquilo que talvez precise de processo. E, sobretudo, impede que o desespero conduza a decisões que poderão trazer mais dor. Restaura, Senhor, a coragem. Restaura a capacidade de acreditar que ainda existem caminhos. Renova a disposição para tentar de forma sábia aquilo que precisa ser tentado. Levanta o coração que se curvou diante de tantas notícias difíceis. Acalma o corpo que já reage à preocupação com tensão, insônia e cansaço. Traz serenidade para respirar, pensar e escolher. Coloca pessoas certas por perto. Afasta vozes que alimentam pânico, culpa ou falsas promessas. Dá-nos uma fé firme, mas também sóbria. Nós declaramos diante de Ti que o medo não governará nossos passos. A ansiedade não decidirá por nós. A pressa não será nossa conselheira. A vergonha não nos impedirá de pedir ajuda. A comparação não roubará a nossa esperança.
O passado não escreverá sozinho o futuro. As limitações humanas não serão tratadas como se fossem maiores do que tua sabedoria. E mesmo quando não soubermos como esta história terminará, continuaremos escolhendo confiar em Ti. Pai, se o milagre que pedimos estiver de acordo com Tua vontade, abre o caminho, move o que precisa ser movido, toca onde mãos humanas não alcançam, prepara circunstâncias, encontros, respostas e oportunidades. Concede favor onde for correto pedir favor. Da justiça onde houver injustiça. Da cura onde houver ferida. Da reconciliação onde houver arrependimento verdadeiro e mudança. Da provisão onde houver necessidade. Da direção onde houver confusão. Da perseverança onde o processo precisar continuar. E se tua resposta vier de forma diferente daquilo que imaginamos, não permitas que percamos a fé por não reconhecermos teu cuidado. Pai, nós entregamos o resultado. Essa talvez seja a parte mais difícil. Entregamos o resultado que queremos, o resultado que tememos e até o resultado que ainda não conseguimos imaginar. Não queremos colocar nossa fé em um desfecho específico. Queremos colocá-la em Ti. Tu és maior do que a resposta que buscamos. Tu continuas sendo Deus antes, durante e depois desta causa. Se recebermos o que pedimos, nós Te agradeceremos. Se precisarmos continuar esperando, sustenta-nos. Se precisarmos mudar de rota, guia-nos. Se enfrentarmos uma resposta dolorosa, não nos abandones no vale. Mas hoje, enquanto ainda estamos pedindo, nós pedimos com fé. Sopra a vida sobre a esperança cansada. Faz-nos levantar os olhos. Tira do coração a frase "não tem mais jeito" e substitui por uma confiança humilde. Deus ainda sabe o que fazer. E agora, Senhor, depois de clamar, pedir, entregar e confiar, nós permanecemos diante de Ti, com o coração mais quieto. Não sabemos tudo o que acontecerá depois desta oração, mas sabemos que Tu conheces tudo o que colocamos diante de Ti. Tu viste cada lágrima antes mesmo que ela caísse. Tu conheceste cada pensamento que não conseguimos transformar em palavras. Tu ouviste o pedido que repetimos tantas vezes e também aquele que tivemos medo de pronunciar. Por isso, Pai, nós Te agradecemos não apenas pela resposta que esperamos, mas pela Tua presença que nos sustentou até aqui. Obrigado, porque não precisamos esconder nossa fraqueza de Ti. Obrigado porque podemos chegar cansados, confusos, com perguntas e ainda assim encontrar espaço em Tua presença. Obrigado porque a Tua palavra continua sendo maior do que as vozes do medo. Guardamos novamente no coração a verdade de Lucas. Para Deus, nada é impossível. Não usaremos essa promessa para exigir de Ti um resultado, mas para lembrar que nossa esperança não está presa às limitações que enxergamos. Tu és capaz de agir, de sustentar, de redirecionar, de curar por dentro e de abrir caminhos conforme Tua vontade. Pai, recebe definitivamente esta causa.
Recebe o nome, o documento, o exame, a conversa, a necessidade, a porta, a decisão, a família, o sonho e tudo que está ligado a esse impossível. Nós não queremos terminar esta oração, imediatamente recolher o peso de volta. Quando a mente tentar repetir a preocupação, lembra-nos desta entrega. Quando o medo perguntar, e se der errado? Ensina-nos a responder com confiança: Deus continuará comigo. Quando a ansiedade quiser imaginar todas as possibilidades, traz-nos de volta ao dia de hoje, ao passo de hoje, a graça disponível para hoje. Dá-nos paz para esperar, não uma paz artificial que nega o problema, mas uma paz firme que nos permite respirar, mesmo sem ter todas as respostas. A espera não precisa destruir tudo ao redor. Pai, se ainda houver lágrimas depois desta oração, recebe cada uma delas. Se houver momentos de fraqueza, sustenta-nos novamente. Se algum dia a fé parecer pequena, lembra-nos de que não é o tamanho da nossa emoção que sustenta a tua fidelidade. Não precisamos sentir coragem o tempo inteiro para continuar caminhando. Podemos voltar à tua presença quantas vezes forem necessárias, sem vergonha, sem máscaras, sem tentar parecer mais fortes do que somos. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que caminham conosco. Abençoa aquelas que têm oferecido apoio, oração, conselhos, sábio e presença. Dá-nos humildade para receber ajuda. E se alguém que está orando agora se sente sem apoio, aproxima pessoas seguras e verdadeiras, que ninguém precise carregar sozinho uma luta que pode ser compartilhada com maturidade. Ensina-nos também a reconhecer quando precisamos procurar ajuda prática e especializada para aquilo que ultrapassa nossas forças. Senhor, se for da tua vontade conceder o milagre que pedimos, recebe desde já a nossa gratidão. Que a resposta não nos afaste de ti, mas nos torne mais humildes e agradecidos. Que saibamos testemunhar tua bondade sem transformar nossa experiência em medida para a história de outras pessoas. E se o caminho exigir mais espera, continua conosco. Se a resposta for diferente, sustenta-nos para atravessá-la. Em qualquer cenário, não permitas que percamos a tua presença. Pai amado, esta oração chega ao fim, mas nossa confiança não termina aqui. Levaremos conosco a certeza de que tu conheces esta causa por inteiro. Não precisamos repetir o problema dentro da mente durante cada minuto do dia. Podemos entregar, respirar e continuar. Quando houver algo a fazer, mostra-nos. Quando não houver, ensina-nos a esperar. Quando surgir uma nova porta, dá discernimento. Quando surgir uma dificuldade, renova nossas forças. E quando a resposta vier, faz-nos reconhecê-la com coração agradecido. Colocamos diante de ti o que parece impossível, descansamos não na garantia de que tudo acontecerá exatamente como imaginamos, mas uma certeza de que não estamos sozinhos. Tu és Deus no começo, no meio e no fim. Tu permaneces presente quando entendemos e quando não entendemos. Tu continuas digno da nossa confiança nos dias de resposta e nos dias de silêncio. Por isso, Pai, guarda este coração em paz. Sustenta esta casa, fortalece esta família, renova esta esperança, conduz cada próximo passo. Que a pessoa que orou até aqui possa seguir o dia
Ou entrar na noite com menos peso sobre os ombros. Que a respiração se acalme, que os pensamentos encontrem ordem e que a esperança volte a ocupar o lugar que o medo tentou tomar. Nós entregamos o presente, o futuro e tudo que ainda não sabemos. Entregamos o que podemos mudar e o que não podemos mudar. Entregamos a expectativa, a ansiedade e o resultado. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, compartilhe com alguém que também esteja entregando uma causa impossível a Deus. Inscreva-se para continuarmos juntos em oração.